Fala galera, tudo beleza? Tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Galera, estamos agora estudando um conteúdo extremamente legal, são as dízimas periódicas, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ajuda bastante, o nosso canal está crescendo e trazer mais conteúdos para vocês se aprimorarem mais em matemática. Então, vamos embora estudar essas dízimas. Galera, vamos, antes de mais nada, observar essas duas frações aqui, beleza? A gente sabe que uma fração nada mais é do que uma divisão, beleza? Onde o número de cima, que nós chamamos de numerador, ele vai ser dividido pelo número de baixo, que nós chamamos de denominador, tá? Então, fazendo aquele velho algoritmo de Euclides, né? Você fazer esse tipo de escrita aqui, tá? Você vai fazer a divisão do 9 pelo 20. A gente sabe que esse número ele é menor do que o 20, então eu vou ter que acrescentar um zero. E aqui eu coloco zero e vírgula, tá? Então agora eu vou procurar um número que eu vou multiplicar o 20 para chegar mais próximo de 90. No caso aqui vai dar 4. 20 vezes 4 dá 80, então subtrai 80, sobra 10, beleza? Então, como já acrescentei aqui uma vírgula, posso colocar mais um zero aqui sem problemas. E agora eu vou encontrar o número 5, né? 5 vezes 20 vai dar 100, 100 menos 100 dá 0. Então, tranquilo, o resultado dessa divisão deu 0,45. Vamos observar agora essa outra daqui, ó, 7 dividido por 11. Então, como também esse número é menor do que o divisor, então a gente vai colocar um zero aqui, e aqui eu coloco zero e uma vírgula. Então o número que se aproxima do 70 é o 6 aqui, multiplicando, né? 11 vezes 6 dá 66. Então 70 menos 66 sobra 4. Beleza, acrescento um zero, novamente faço a multiplicação, o que se aproxima do 40 é o 3, né? Que vai dar menos 33. E aqui eu vou resultar 7. Novamente, não dá, mais um zero. Percebam que a gente vai começar a repetir os valores. Ó, 6 vezes 11, 66, né? Subtrai, o resultado dá 4. Se você novamente acrescentar um zero aqui, eu vou ter que colocar outro 3 aqui. E novamente, puxando mais um pouquinho por causa do espaço, vai dar um resto 7. Tá? Isso daqui, gente, a gente vai fazer infinitamente. Se você continuar fazendo isso aqui, você nunca vai parar e sempre vai ficar essa sequência 63, 63, 63. Isso daqui, gente, é o que nós chamamos de dízima periódica, tá? Ou seja, quando eu faço uma divisão em que o meu resultado é um número decimal, um número com vírgula, e há um período que se repete, há uma sequência de números que sempre se repetem naquela ordem, isso acontece infinitamente, tá? Isso é o que nós chamamos de dízima periódica, tá? Então tá aqui a definição. Uma dízima periódica é um número cuja parte decimal ela vai ser infinita e periódica, que é esse caso aqui, tá? Vamos continuar aqui para a gente entender um pouco melhor. Beleza, galera? Agora a gente vai classificar as dízimas periódicas. Elas podem ser uma dízima simples ou uma dízima periódica composta. Como é que a gente vai diferenciar uma da outra? É bem fácil. A parte decimal, ou seja, a parte com vírgula, ela não contém elemento fora do período. E quando é uma dízima periódica, a parte decimal, ela contém um elemento fora do período. Como assim, professor? Vamos lá. Todo número decimal, ele é composto por duas partes, tá? Então, pega o número 4,6. Esse número daqui, o 4, nós chamamos de parte inteira, beleza? E o que está após a vírgula, o que está à direita da vírgula, nós chamamos de parte decimal, tá bom? Então, se você olhar aqui, eu coloquei 4 exemplos, ó. Eu tenho, nesse primeiro exemplo, a parte inteira, o 0, e a parte decimal, que está à direita da vírgula, 5, 5, 5, 5, 5, etc. Mesma coisa aqui, ó, a parte à esquerda, a parte inteira é 0, a parte da direita, né, a parte decimal é 2, 4, 3, 1, 3, 1, 3, 1 e assim vai. Então, tranquilo aí. Ó, a simples, ele diz que a parte decimal não contém elemento fora do período. O que é o período, galera? Período é a sequência de números que está se repetindo. Olha para cá, nesse primeiro exemplo aqui, ó. Então, se você olhar na parte decimal, qual é o período
dessa dízima? O período aqui é o 5, porque é o número que está se repetindo, 5, 5, 5, 5. Então aqui é o nosso período, tá? Observando nessa de baixo aqui, ó. Quem é o período? Ó, 0,24, 31, 31, 31. Então o meu período, olha o que está se repetindo, é o 31. Tranquilo? Outro exemplo aqui, ó. Quem é o período nesse exemplo? 2,13333. Então o período é 3. Veja que é o número 3 que está se repetindo. Tá? E por fim, nesse último aqui, 5,66666. Então o período é 6. Tá bom? Então guarda isso na cabeça de vocês. O período é o número, os elementos que estão se repetindo sequencialmente, naquela ordem. Beleza. Aí agora a gente vai classificar em dízimas periódicas simples e compostas. Então, a simples, a parte decimal, ela não contém elemento fora do período. Então, se você observar aqui, ó, o número após a vírgula, né, à direita, só tem o número 5, 5, 5, 5, ou seja, só tem o número do período. Então, significa que aqui eu tenho uma dízima simples. Tranquilo? Aqui eu tenho uma dízima simples. Olha esse outro exemplo aqui, ó, 0,24313131. Veja que o período é 31, 31, 31, 31, 31. E eu tenho, após a vírgula, à direita da vírgula, eu tenho dois elementos, eu tenho o 2 e o 4, né? Que não pertencem ao período, tá? Então isso aqui significa que eu tenho uma dízima composta. Beleza? Outro exemplo, ó. Novamente, após a vírgula, ó, o número que está após a vírgula, eu tenho 1, 3, 3, 3, 3. Então, esse número 1, ele não pertence ao período. Logo, eu tenho aqui uma dízima composta. Tá? E por fim, ó, 5,66666. Após a vírgula, eu não tenho nenhum número fora do período, né? Eu só tenho os elementos do período. Então, aqui eu tenho uma dízima simples. Tranquilo? Então deu para entender aí essa classificação, né? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Agora, galera, a gente vai aprender a montar a nossa fração que representa uma dízima periódica. É o que nós chamamos de fração geratriz, tá bom? Então, pegando aquele exemplo do começo do vídeo, 7 dividido por 11, a gente encontrou a dízima 0,63636363, etc. Então, a partir dessa técnica agora, a gente vai aprender a montar a fração que representa qualquer tipo de dízima periódica, beleza? Então, vamos ver aqui como é que fica o nosso passo a passo, tá? Então, eu dividi a técnica em 3 passos. O nosso primeiro passo vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou pegar a minha dízima e vou dizer que ela é igual a um x. Onde esse x, ele vai ser uma fração, tá? Vai ser um número em forma de fração. Só que a gente ainda não sabe. A gente vai justamente descobrir quem é esse x através dessa técnica aqui. Segundo passo vai ser o seguinte. Eu vou ter que multiplicar a minha equação, tá? Que isso aqui transformou-se numa equação, por uma potência de base 10. Mas como assim, professor? Uma potência de base 10? Calma. Você faz o seguinte. Primeiro, você observa o período. Ó, o período é 63, correto? Vocês concordam que 63, em formas de números decimais, são duas casas, tá? Então, se vocês observarem aqui, o 6 seria uma casa decimal, o 3 seria a segunda casa decimal, tá bom? Então, o período aqui, ele é composto por duas casas decimais. Então, eu vou multiplicar a minha equação por uma potência de 10 elevado a 2, ó. De 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2, gente, a gente sabe que é o número 100, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou pegar a minha dízima periódica e eu vou multiplicar ela por 100, tá bom? Então, quando eu multiplico por 100, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar essa outra equação aqui. 100x, né? Porque eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação. 100x vai ser igual a 0,6363 vezes 100. Aqui vai entrar uma dica muito legal para a gente multiplicar qualquer número por potência de base 10. Você vai apenas mover a vírgula. Quando eu estou multiplicando, eu movo a vírgula para a direita, tá? Contanto que seja um número de potência de base 10. Então aqui, gente,
o resultado dessa multiplicação é fácil. Não preciso colocar aquele algoritmo de colocar um abaixo do outro, tal. É bem simples. Veja que a vírgula está aqui. Se eu vou multiplicar por 100, eu vou andar 2 casas para a direita. Vou andar nessa direção aqui. Então, se eu vou andar 2 casas, ó, a vírgula vai sair daqui, 1 casa, 2 casas. Veja que ela ficou aqui no 63, tá bom? Então, o resultado dessa multiplicação aqui deu esse número. Então, agora eu transformei a minha primeira equação nisso aqui. Vamos ver agora o terceiro passo, como é que fica? Beleza, galera? Se liga agora nesse terceiro passo. Olha que macete interessante da matemática, tá? Então, o terceiro passo vai ser o quê? Eu vou pegar o passo 2 e vou subtrair o passo 1. Isso mesmo, como se eu fosse subtrair 2 números quaisquer, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Eu coloco os números de forma que a igualdade fique embaixo da igualdade, né, das duas equações. E agora eu vou subtrair os dois membros, beleza? Então, do lado esquerdo, o que é que eu tenho? Eu tenho 100x menos x. Ó, 100x menos x vai dar 99x. Isso é igual. E agora, galera, você deve estar se pensando, pô, isso aqui é difícil. Não. Ó, aqui o macete é o seguinte. Veja que à direita da vírgula, eu só tenho 63, 63, 63, 63, etc. No número de baixo, a mesma coisa. À direita da vírgula, eu só vou ter 63, 63, 63. Quando eu subtrair isso daqui, ó, todos esses números que estão à direita, eles vão desaparecer. Isso aqui vai sumir. Isso vai restar o quê? 63 menos 0, 63. Tá bom? Agora eu tenho uma equação muito mais simples de resolver. E isso daqui é só eu passar o 99 dividindo. Então eu vou encontrar x igual a 63 dividido por 99. Aí você diz, ah, professor, mas essa fração ela é diferente da outra, que seria o 7 sobre 11. Galera, é porque aquela fração ela está simplificada. Então, para eu encontrar aquela fração, era só eu dividir isso aqui por 9, tá bom? Aqui entra o conteúdo de simplificação de fração. Então, se eu dividir 63 por 9, eu encontro 7. E se eu dividir 99 por 9, eu encontro 11. Beleza? Então, veja que a gente encontrou a nossa fração inicial que representava aquela dízima periódica, tá? Sei que parece ser um pouco difícil, porque foram muitos passos que a gente fez aqui, muita ideia, mas na prática a gente vai entender melhor isso aqui. Vamos ver aqui uns exemplos? Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente praticar em como a gente vai encontrar essa fração geratriz. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Eu tenho o número 2,444, etc. Então você sabe que isso aqui é uma dízima simples, pois após a vírgula eu só tenho os elementos do período, tá? E o período aqui é o número 4. Então isso aqui é o meu período. Beleza. Então o que é que eu vou fazer agora? Primeiro passo, vou pegar esse número e vou escrever ele igual a x. Então, x igual a 2,444. E assim por diante, tá? Então esse é o primeiro passo. Qual é o meu segundo passo? Então, o segundo passo é eu multiplicar isso daqui por uma potência de base 10, de forma com que eu consiga movimentar a quantidade de casas que diz o meu período. Então, o meu período só tem uma casa, né? Só tem o número 4, que é o número que está se repetindo. Então, eu só vou multiplicar por 10. Então, o segundo passo, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar isso daqui por 10, tá? Multiplicando por 10, o que é que eu vou encontrar? 10x vai ser igual a... Vou mover uma casa para a direita, né? Porque é apenas 10. Então, uma casa para a direita vai ficar aqui, ó, 24,444 e etc. E o terceiro passo, eu vou fazer o quê? A subtração do passo 2 pelo passo 1. Então, fica 10x igual a 24,444 menos x igual a 2,444 e etc. Beleza. Agora ficou moleza. À esquerda eu tenho 10x menos x, que dá 9x. E à direita eu vou ter 24,444 menos 2,444. Eu já sei que isso aqui morre, ó. Isso aqui morreu. Só vai ficar o quê? 24 menos 2, que dá 22. Agora eu só isolar essa minha equação aqui. O que é que eu vou encontrar? X igual a 22 sobre 9. É só passar o 9 dividindo. Então aqui, galera, essa é a minha fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Beleza? Vamos ver o exemplo 2. Ó, exemplo 2. Eu tenho a dízima 0,111, etc. Então também é uma dízima simples, né?
O meu período é o número 1, é o número que está se repetindo, beleza? E agora eu vou fazer a técnica. Primeira técnica, vou colocar igual a x. X igual a 0,111 e etc. Segundo passo, vou multiplicar por uma potência de base 10, de forma com que eu consiga andar a quantidade de casas que diz o meu período. Então, o meu período só tem uma casa, né, que é o número 1, tá? Então, aqui é só eu multiplicar por 10. Então, eu vou encontrar, ó, x vezes 10, 10x. Lembrando que eu multiplico todos os membros da equação, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. E isso vai ser igual a, multiplicando por 10, gente, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Aí fica 1,111, etc. Terceiro passo, eu vou subtrair o passo 2 pelo passo 1. Então, 10x igual a 1,111 menos x igual a 0,1111. Beleza? Então, o que é que eu faço agora? Ó? Já está moleza essa ideia. 10x menos x, 9x. Isso aqui morre com isso, né? E 1 menos 0 dá 1. Logo, essa minha fração vai ficar x igual a 1 sobre 9. Então, a minha fração geratriz é 1 sobre 9. Beleza? Então, vamos agora ao terceiro e último exemplo aqui. Vou separar aqui. Então, o meu terceiro exemplo, 6,3535, etc. Então, cuidado aqui, tá? O meu período, galera, é isso aqui, ó. 35. Isso aqui é o meu período. Então, aqui você já bota na cabeça, ó. Se o período, ele é 35, ou seja, são duas casas decimais, eu já sei que eu vou multiplicar isso aqui por um número de potência de base 10 que tenha duas casas decimais, que é o número 100. Então, eu vou multiplicar isso aqui por um número que tenha dois zeros, uma potência de base 10 que tenha dois zeros, ou seja, o número 100. Então, aqui, ó, primeiro passo, vou pegar isso aqui, chamar de x, tá? 6,3535, etc. Vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 100, galera. Se eu multiplicar isso aqui por 100, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 100 vezes x, tá? É igual a 100 vezes 63535, 6,3535, etc. 100 vezes x, a gente já sabe que é 100x. 100 vezes isso, galera, ó, eu vou andar duas casas para a direita, beleza? Então, duas casas para a direita, a vírgula sai daqui e ela vem para cá, do lado do 35. Então, fica 635,3535 e etc. Gente, perceba que eu posso repetir a dízima 3535 quantas vezes eu quiser, porque isso aqui vai até o infinito, tá? Essas reticências é para explicar que a gente para por aqui, a gente para a nossa escrita aqui, mas essa sequência ela continua infinitamente, tranquilo? Então aqui como é que fica? Ó, terceiro passo, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o passo 2, 100x menos, 100x igual a 635,3535, etc. Menos x igual a 6,3535, etc. Então, o que é que eu vou cortar? O período vai embora. Ó. O período é que é 3535, voa, voa. O que é que vai restar, gente? Agora eu vou subtrair isso daqui, ó. Então, eu vou puxar aqui por causa do espaço, tá? Vou escrever aqui em cima. Então, 100x menos x, 99x. Isso aqui vai ser igual, ó. 635 menos 6 vai dar 629. Beleza? E agora é só eu fazer x igual a 629 dividido por 99. Então, gente, essa daqui é a minha fração geratriz dessa dízima periódica aqui, 6,3535, etc. Tá? Eu sei que parece ser um pouco difícil, né? Porque são muitos passos que a gente às vezes acaba confundindo, mas se você seguir a dica que eu tô falando do pouquinho anterior do vídeo, tá? Você faz o passo 1, que é o quê? Igualar a minha dízima a x, tá? Passo 2 é o quê? Eu vou procurar uma potência de base 10, que eu vou multiplicar a minha equação, de forma com que eu consiga
mover a quantidade dos elementos do período, tá? E o terceiro passo, eu vou pegar o passo 2 e subtrair o passo 1. Tranquilo? Então, olha direitinho esse vídeo, se tá com dúvida, volta de novo, tá? Vê passo a passo, não é difícil, só é um pouco mais trabalhoso, mas dá pra gente conseguir entender isso aqui tranquilidade, beleza? Espero que tenham curtido, galera. Faz os exercícios, qualquer dúvida é só me procurar, só deixar a mensagem que a gente ajuda vocês, beleza? Valeu, pessoal, bons estudos e até uma próxima!